Bom dia, galera! Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre a procedência dos africanos escravizados. Bom, a Raquel me chamou para eu narrar o trabalho dela, então vamos lá. No século XVIII, o comércio do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo era suprido por escravos que vinham da costa leste africana, particularmente Moçambique. No comércio baiano, a partir de meados do século XXII e até o fim do tráfico, os escravos eram oriundos da região de Golfo de Benin. Agora vamos falar da procedência dos africanos escravizados do Reino Guiné. Maranhão e Alta Guiné, território da África Ocidental estabelecida através do tráfico de escravos durante as décadas de 1770 e 1780. Questão pouco comentada na historiografia do tráfico atlântico. Esta relação pode ser primeiramente percebida através das bases econômicas determinadas pelo governo português, entre as quais a Alta Guiné insere-se no quadro de fornecimento de mão de obra escrava para o Maranhão, e esta capitania, por sua vez, fornece arroz, algodão e outros produtos tropicais para a capital do Império, Lisboa. Estes gêneros são percebidos pelos governantes coloniais como as bases da produtividade da economia maranhense, que só poderiam ser efetivadas com a presença do escravo guineense para respaldar a permanência dessa relação específica entre as duas margens do Atlântico Equatorial. Reino de Benin. O Reino de Benin foi um dos mais poderosos da costa oeste da África, tendo inclusive feito parte do tráfico de escravos negros entre os séculos XVI e XIX. O Reino de Benin começou a ser formado entre os séculos XII e XIII. A história de sua formação é articulada por um misto de investigações arqueológicas e narrativas mitopoéticas. Haja vista que os mitos fundadores da tradição oral de Benin estão associados aos mitos fundadores da cidade de Efé. Benin ficou conhecida pela sua grande participação na venda de escravos. Essa é a porta sem retorno, o lugar de onde os escravos foram levados a todo o mundo. Então essa praia era o lugar para onde os escravos eram trazidos e levados ao resto do mundo. E por isso chamamos esse lugar de Costa dos Escravos. Esse é o monumento mais importante ao comércio escravista? É sim. Se olhar com cuidado para o monumento, verá o navio na água e os escravos sendo levados ao navio. Eles eram acorrentados e presos, e era assim que os enviavam até a praia. E eles faziam isso à noite, porque não queriam que as pessoas soubessem desse comércio. Era um comércio noturno. E pensar quantas vidas foram alteradas pelo comércio de escravos. Eles vinham para essa praia, eram levados para o mar e depois para a América. É um local muito poderoso. Milhares de orosbases escravizados foram desembarcados no Brasil, fecundando a cultura e a história do nosso país. A maioria dos iorubás são cristãos. Vem lá da África, um dialeto iorubá. Vem lá da África, mãe preta negra. Vem lá da África, um dialeto iorubá. Vem lá da África, mãe preta negra. Mistura de raça, mistura real, herança africana que não é Senegal. É a tribo do tambor, bate forte guerreiro, me leva para o gongá. A cabeça da ludeiro, a labeta do compasso. Nas ondas do mar, a labeta da Muceze, orixá e saravá. Vem lá da África, um dialeto iorubá. Vem lá da África, mãe preta negra. Navio negreiro, dor de cativeiro, correntes quebradas, tambores festeiros.
festeiros, navio negreiro, donde cativeiro, correntes quebradas, tambores, festeiros. Reino do Congo. Além do tráfico de escravos, as principais atividades comerciais do Reino do Congo giravam em torno do escambo de mercadorias como sal, tecidos e metais. Um dos principais reis do Congo, conhecido como Mani Congo, converteu-se ao cristianismo na década de 1480. Essa conversão transformou a civilização congolesa, em razão da incorporação de elementos do catolicismo ao seu repertório cultural. Alguns historiadores veem isto como um passo estratégico para assegurar as boas relações com Portugal. As famosas cartas trocadas entre o rei Afonso I do Congo e os reis de Portugal, Dr. Manuel I e Dr. João III, mostram a capacidade de negociação do rei Afonso I, particularmente quando o tráfico de escravos se descontrolou. Muitos criticam Afonso por ter participado no tráfico de escravos, uma atividade que, nessa altura, era legal. No entanto, nas sociedades africanas, os escravos eram, na sua maioria, prisioneiros de guerra e eram tratados de forma diferente do que aqueles que eram enviados para longe. Em África, os escravos continuavam a ser considerados seres humanos e, em alguns casos, viam os seus direitos e liberdade restaurados. Na altura em que pediu o apoio de Portugal na criação de um sistema administrativo e na construção de instituições religiosas no Congo, o rei Afonso I permitiu. Segundo Ricardo Vita, observador angolano e crítico da história panafricana, a escravatura no Reino do Congo tinha uma outra definição jurídica. O escravo não perdia o seu estatuto de ser humano, podia reaver a sua liberdade. Reino de Angola. Angola exportou escravos a uma taxa de 10.000 por ano em 1612. Os portugueses construíram um novo porto em Benguela em 1616. Sob os auspícios do domínio filipino do rei Felipe III de Espanha, que permitiu expandir o acesso português aos escravos angolanos. Reino de Moçambique. Grande tráfico de moçambicanos para o Brasil só ocorreu quando o movimento abolicionista começou a se delinear. Registros históricos indicam a existência, no Rio de Janeiro, de um comércio de escravos vindos da costa oriental da África. Desde 1645, mas ele era intermitente e representava uma parcela diminuta dos cerca de 2,5 milhões de outros escravos bantus e nagôs que chegaram ao país até o início dos anos 1800. Essa realidade começou a mudar depois que a Inglaterra passou a exercer forte pressão internacional para extinguir o comércio negreiro no Atlântico, impondo tratados e leis que coibiam essa prática. Para fugir da vigilância britânica e das consequentes sanções legais, os comerciantes de escravos passaram a buscar novas rotas e portos mais remotos. Foi nesse contexto que o tráfico de negros oriundos da costa índica africana atingiu grandes proporções em nosso país na primeira metade do século XIX. Para se ter uma ideia do aumento, entre 1795 e 1810, data em que foi assinado o primeiro ato formal de Portugal contra o sistema escravista, apenas 15 navios carregados com cativos moçambicanos haviam aportado no Rio. Nos 20 anos subsequentes, esse número aumentou para 2039, a partir de 1831, data em que todo o tráfico passou a ser enquadrado como pirataria, conforme convenção ratificada por Dom Pedro I e a coroa inglesa. Em 1827, se verificou uma corrida desenfreada pela compra de africanos. Eduardo Chivambo Mondlane Manjakazi. Gaza, 20 de junho de 1920, Dar es Salaam, 3 de fevereiro de 1969,
Foi um dos fundadores e primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique Frelimo, a organização que lutou pela independência de Moçambique do domínio colonial português. Mas os erigeiros precisavam de um líder, aí que surge o nome Samora Moisés Machel. Foi um militar moçambicano, líder revolucionário de inspiração socialista, que liderou a Guerra da Independência de Moçambique e foi o primeiro presidente após a sua independência, de 1975 até a grave sua morte em 1986.